Olá, tudo bem? Sou a professora Isabel do EduSer 5.0. O nosso tema de hoje, assim, de tudo, eu adoro tudo, né? Mas, assim, de tudo que nós temos da mediação cognitiva, sempre tem aquela, sabe? A cerejinha do bolo, o brigadeiro do docinho, aquela coisa importante que não pode faltar. Hoje eu vim falar sobre isso, certo? Que é assim, ó, você precisa provocar isso na criança para ela aprender mais rápido. Então, do que exatamente eu estou falando? É dessa cerejinha do bolo. Só que aqui é aquilo que a gente tem que provocar cognitivamente na criança, que é o que? A transcendência. Quanto mais transcendência você provocar cognitivamente na criança, mais ela vai aprender. E hoje eu tenho também, para vocês já irem se organizando para a live de hoje. Hoje, quem quiser entrar ao vivo comigo, eu vou fazer um convite mais específico daqui a pouco, mas para você entrar ao vivo aqui comigo, para conversar, para a gente conversar. Eu quero mediar alguém ao vivo, ok? Aí depois eu dou o comando para ver se alguém se habilita. Agora é o seguinte, como eu estou falando de mediação de transcendência, a mediação de transcendência faz parte dos 3 critérios universais que devem estar presentes em qualquer atividade que você for fazer com a criança. Só lembrando, o primeiro critério é intencionalidade e reciprocidade, que é um só. Eu deixo claro para a criança a minha intencionalidade e obtenho a atenção dela, que é a reciprocidade. Segundo, a transcendência, que é o tema de hoje. E o terceiro é a construção de um significado. Os demais critérios são critérios específicos, depende do caso de cada criança. Então, a mediação de transcendência, ela até, dentro da literatura, ela tem uma imagem, que é a imagem de uma ponte, para que você não esqueça dela, né? Uma ponte, ou seja, ela liga algo a alguma coisa. Então, essa ligação é entre a atividade imediata que a criança está fazendo, que pode ser um jogo, uma brincadeira, a leitura de um texto, fazendo continhas, o que seja. Então, essa atividade imediata, ela relaciona com uma outra atividade que ela já fez, que faz parte da experiência dela, que está lá na memória de longo prazo, e ela faz tudo isso usando a abstração. Aí, pois é, mas a minha criança com deficiência intelectual não faz abstração. Não faz, sabe por quê? Porque você não provoca ela corretamente. Quando eu digo provocar, é provocar as sinapses, entendeu? Então, a mediação, ela te ensina isso. Te ensina você a provocar o outro a pensar. Resumindo, né? Bem facinho. Então, se o meu aluno não abstrai, não retém, como diz, né? Não retém na memória de longo prazo. Eu ensino hoje, ele esquece. Calma, porque é o seguinte. Para que a gente ensine e fique guardado, nós temos que fazer conexões. E para fazer essas conexões, você precisa fazer a mediação de transcendência. Tem mediadoras que já estão comigo há algum tempo e elas dizem assim, parece que ela não está aprendendo, mas ela faz várias transcendências. Lógico, quando a criança pega aquele conteúdo que você está trabalhando, cor, forma, textura, qualquer coisa, e relaciona com alguma coisa que não estava ali, isso é transcendência. É a coisa mais valiosa que o nosso cérebro pode fazer para demonstrar que tem capacidade para aprender. Então, se a criança consegue fazer uma transcendência, é a mesma coisa ela olhar para esse meu colar aqui e dizer assim, prof, olha, meu irmão tem bolinhas de gude em casa e parece essas bolinhas do seu colar. Isso, gente, é uma transcendência. Isso mostra o potencial cognitivo
que meu aluno tem. Então, quanto mais eu provocar ele com perguntas que vão envolver a transcendência, mais ele aprende. A transcendência, ela ocorre, se a gente for resumir, né? Além do aqui e agora. Sai e olha a contradição. Lá na escola, quando a criança está dentro de sala de aula e a professora está explicando alguma coisa, o que acontece? A professora manda eles calarem a boca, ficar quieto, olhar para frente, não conversar um com o outro. Só que o que acontece com a transcendência? A transcendência é uma ligação que eu faço do aqui e agora com outras experiências, e eu tenho uma necessidade imensa de falar, de expor. Então é uma contradição. Se na escola eu não posso falar nada, a professora não pode ver as minhas transcendências, não pode saber se eu estou aprendendo ou não. Já pensaram nisso? Então assim, quando a criança é capaz de generalizar um conceito, uma estratégia aprendida para outra situação, isso é uma transcendência. Desse modo, a mediadora, ela tem que criar condições para que a criança faça essas generalizações do que foi aprendido para uma situação do cotidiano. Então, geralmente se relaciona com coisas do dia a dia da casa dela, com um passeio que ela já fez, com uma viagem que ela já fez, com alguma roupa que ela tenha, com algum brinquedo que ela ganhou de alguém, com uma festa de aniversário que ela lembra. Tudo que você conseguir fazer essa ligação, que já passou, é passado para a criança, mas ela lembra, está lá na memória de longo prazo, está armazenado lá porque foi significativo. Você está provocando transcendências, certo? Agora, não pode ser com o futuro, com alguma coisa no futuro? Pode também. A criança pode chegar e dizer, prof, olha, então vou fazer o seguinte, lá na minha casa eu tenho um monte de bolinhas, eu vou fazer um colar para você, porque eu sei que você gosta de colar, então eu vou fazer um colar para dar de presente para você. Isso é uma transcendência? Isso também é uma transcendência, só que não é com o passado, é com o futuro. Planeja. Então, assim, uma criança com deficiência intelectual, quando você faz a mediação certa, ou seja, a pergunta certa, provoca a transcendência, ela vai ter essas duas coisas: planejar para o futuro, projetar, ou relacionar com o passado, com a história que ela já vivenciou. Olha que beleza! Eu vou dizer para você, experimente. Experimente provocar isso na sua criança com deficiência. Você vai ficar, como eu digo, de queixo caído, porque isso é o que acontece verdadeiramente. Então, assim, trabalhar com a mediação de transcendência é uma oportunidade, certo? Quando se proporciona para essa criança uma mediação intencional. Quando essa mediação é intencional, ela consegue fazer essas generalizações, essas transcendências, né? Então, a mediadora, ela aprende a usar algumas coisas interessantes. Por exemplo, primeiro é fazer com que a criança compreenda que ela pode pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, quando a criança diz assim para mim numa transcendência, olha, eu vou fazer um colar para você com as bolinhas que eu tenho na minha casa. E eu digo, E quais são as cores dessas bolinhas que você tem na sua casa? Ela me deu ela me expôs um pensamento e eu peguei esse pensamento da criança e botei outra pergunta em cima e fiz a criança pensar sobre o seu próprio pensamento. Ou outra pergunta, por que você acha que eu mereço um colar feito por você? Então, isso a gente chama, é um nome bem lindo, né? Chama-se metacognição. Metacognição é você
pensar sobre o seu próprio pensamento, pensar sobre o seu ato, pensar sobre o que você disse. E isso a mediadora faz, ela aprende a fazer isso. Então, a ida da criança para um consultório não é algo que você vai proporcionar uma exposição direta. Você vai trabalhar com estímulo, um estímulo mediado, no qual você vai usar perguntas que vão provocar a metacognição. Uma outra forma também é quando a gente busca conhecer estratégias cognitivas. Então você diz assim, ó, para você fazer essa tarefa, por onde você vai começar? Qual a estratégia que você vai usar? Ó, nós temos que pintar essa caixinha. Vamos pensar que o teu aluno tem muita deficiência. E ele, às vezes, não oraliza, é bem prejudicado, não expõe seus sentimentos, não interage muito. E você trabalha com bastante coisas manuais, porque ele gosta de pintar paninho de louça, caixinhas, pintar folhas. Ótimo, legal, mas você vai mediar esse sujeito. Então você vai dizer, olha, hoje nós temos um paninho de louça para pintar. Qual a estratégia que nós vamos usar para iniciar e finalizar essa tarefa? Então, quando você planeja com essa criança e tenta buscar nela uma estratégia, ela está projetando cognitivamente. E isso é uma capacidade cognitiva que você está provocando as sinapses. Com isso, a gente consegue a plasticidade cerebral. Aos poucos, a criança vai se apropriando dessa habilidade. Então, buscar estratégias e planejar o seu trabalho também faz parte da mediação de transcendência. Como também, por exemplo, quando você diz assim, olha, nós vamos ter que pegar um ônibus. Nós vamos ter que pegar um ônibus para ver como é que se pega ônibus, né? E aí, antes de pegar o ônibus, você vai fazer uma antecipação. O que é necessário para pegar o ônibus? Está antecipando. Essa antecipação também é feita por transcendências. Gente, tudo isso que eu falei, pensar sobre o seu próprio pensamento, buscar uma estratégia, fazer um plano, antecipar uma ação, tudo isso é algo abstrato, é uma abstração cognitiva. Agora, eu quero falar com vocês uma coisa muito séria, tá? Eu quero até a sua atenção, porque você não pode fazer isso que eu vou dizer agora. Primeiro, quando eu acho que o meu aluno é muito prejudicado cognitivamente, eu penso assim, olha, eu não vou fazer atividades muito difíceis, não. Eu vou fazer bem fáceis. Aí eu digo para você, atividades muito difíceis ou muito fáceis não ajudam a criança de forma cognitiva. Porque se for muito difícil, a criança vai se sentir incompetente, vai estar autoestima baixa, vai ficar insegura. E se for muito fácil, não vai provocar nada nela. Ah, Isabel, se não pode ser muito difícil nem muito fácil, como é que eu vou descobrir o médio? Como é que pode ser isso? Uma atividade adequada é quando você leva em consideração duas coisas. Primeiro, o hiperfoco da criança, aquilo que ela gosta, certo? Então já vai ter atenção, não vai ser tão difícil. Ela vai ter uma prévia familiaridade com aquilo e o que ela sabe daquilo. Entendeu? Se ela já sabe cores, se ela já sabe forma, se ela já sabe escolher algo. Então isso é necessário. Então não adianta ter atividades muito difíceis nem muito fáceis. Você tem que saber medir isso. E a gente mede. Isso a mediadora também aprende a fazer, né? Ela mede a complexidade da tarefa pelo nível de operação, desculpa, não é nível, pelo número
de operações mentais que são utilizadas para realizar aquela tarefa. Se é uma tarefa só de identificar, a gente chama que o nível de complexidade da tarefa é baixo porque só usou uma operação mental. Mas se é, por exemplo, classificar, que você vai ter que identificar, comparar, analisar, fazer síntese para depois classificar. São 5 operações que são necessárias. Já começa a ficar complexo, certo? Mas não se preocupe com isso, eu sempre explico bem direitinho. Uma outra coisa que eu quero que vocês também prestem atenção para não fazer é trabalhar só com atividades concretas. Quando você trabalha só com atividade concreta e sem fazer a criança pensar, abstrair, aí fica mais complicado, entendeu? Você está provocando nela ou não provocando a transcendência, né, gente? Então, a atividade pode ser concreta, pode ser uma boneca, pode ser um copo, pode ser o que for. Mas dali você busca transcender, não pode ficar só no concreto por muito tempo. A criança precisa pensar além daquela tarefa, além daquele concreto. Assim, ó, usando a mediação de transcendência, é uma oportunidade concreta de você identificar quais as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente, porque eu já disse para vocês, não é o seu aluno ou o seu filho que é deficiente. É a função cognitiva ou as funções cognitivas do processamento da informação, quer dizer, quando entra, quando elabora e quando sai. É um processo. E esse processo se dá por funções cognitivas, que são 28. Uma dessas funções cognitivas, ou 2 ou 3, ou quase todas, podem ter defeitos, podem funcionar de forma deficiente. Então, são as funções cognitivas que são deficientes e não a criança, ok? Então, assim, quando você faz transcendência, você vai descobrindo qual a função cognitiva que não está funcionando de forma adequada. E eu quero, assim, ó, que você também preste atenção em 3 pontos que eu vou estar falando aqui. Olha, quem ficar até o final desse encontro vai ter um convite para entrar aqui comigo ao vivo, ok? Então aguarde aí. Então essas 3 coisas que eu quero que vocês prestem bastante atenção. São 3 pontos importantes. Assim. Um dos sinais de deficiência intelectual que a literatura nos aponta é quando a criança tem dificuldade em abstrair. Então, esse é o primeiro ponto. A criança com deficiência intelectual, a literatura também nos diz que ela tem dificuldade em fazer generalizações. Beleza. E o terceiro ponto que a literatura nos diz, que a criança com deficiência intelectual tem dificuldades em interpretar conteúdos abstratos. Por isso é necessário usar o concreto. Então são 3 coisas que a literatura vem nos dizendo e que agora a neurociência começa a dizer que, ó, presta atenção, não é bem assim. O cérebro, ele precisa ser provocado para a criança abstrair, generalizar, né? E fazer essa interpretação, porque tudo isso é muito abstrato. Mas tem uma ferramenta que é a mediação de transcendência. Existe. E isso tudo que eu falei, esses 3 pontos, vão na contramão do que a neurociência fala para nós, ou que a neurociência defende. O maior erro do professor ou das professoras é dar o tempo todo um suporte concreto para a criança nas atividades. Faz ela pensar além do concreto, tá?
Um exemplo disso é a ideia equivocada, né? Que a gente fala assim, ó, quanto menor a abstração, mais fácil de compreender e aprender. Já ouviram falar nisso? Ah, não, eu vou dar atividades bem concretas assim para aprender rápido. Ou ser mais fácil de aprender. E não é. Ah, só vai ser fácil quando você provocar essa criança para pensar. Aí vai ser fácil. Por isso, gente, que eu digo para vocês. Eu digo isso de experiência. Experiência, 30 anos de experiência que eu tenho. Quando a gente coloca a criança a pensar, quando a gente provoca transcendências, ela aprende. E aí a gente fica de boca aberta, como que essa criança agora, com 11 anos, com 12 anos, começou a aprender. Os 12 anos que passaram foram perdidos, né? Porque se achava que quanto menor a abstração, mais fácil de entender. E é o contrário, quanto maior a abstração, mais aprende. Mais aprende. Então, assim, ó, se a criança ela não sabe abstrair, vamos exigir do cérebro dessa criança a abstração. E como é que a gente faz isso? Mediando, porque a mediação de transcendência gera abstração e generalizações. Então, assim, ó, eu queria agora, nesse momento, mediar alguém ao vivo. Mediar alguém ao vivo. Não precisa ter medo, não dói. Não dói, né? Eu só vou fazer perguntas que não são difíceis e a pessoa tem que falar de forma espontânea, sem pensar muito. Porque é assim que a criança faz. Tem alguém aí que se habilita? Se você se sente, né? Não hesite em me chamar. Vamos ver. Aí faz assim, ó, para eu poder ver, quem quer, coloca assim, ó, hashtag Isa me chama, porque daí eu chamo. Eu vou mais ou menos contar o material que eu vou usar para mediar, enquanto vocês decidem quem vai ser mediado por mim. Se ninguém quiser ser mediado por mim, eu faço mediação sozinha mesmo e vocês vão fazer, eu faço em grupo, geral para todo mundo, certo? Mas se alguém se habilitar ao vivo, será ótimo. Então assim, ó, eu vou mediar essa minha boneca, certo? Essa minha boneca é uma boneca especial para mim. E aí nós vamos mediar essa bonequinha ao vivo. Não tem ninguém? Alguém me chamou aqui? Vamos esperar. Boa noite, Oi, querida, tudo bem? tudo bem? Para mim é um privilégio, viu, estar aqui nesse ambiente. Olha, que bom. Pode se apresentar um pouquinho de onde que você é, seu nome, de onde que você é? Bom, meu nome é Diná Lígia, sou de São Luís do Maranhão. Oh, que maravilha! Fico bem contente. Quando acabar a pandemia, é dos lugares que eu vou querer visitar, Maranhão e Ceará. Então, nós vamos E nos aqui tá encontrar. ótimo esse período. Que bom. E se me conte um pouquinho também por que você está nessa live. Bom, sou mestranda de Ciência de Educação e a minha área da minha linha de pesquisa é Educação Especial. E Olha, tudo que agrega valor para esse momento, né, estou garimpando boas ideias. olha que maravilha. Então, já sei. Olha, você realmente tem que estudar muito sobre mediação, porque é o que tem de mais, assim, mais assertivo para o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual, sabe?
é o que mais dá retorno hoje. E é um retorno assim, não vou dizer imediato, mas é muito próximo do imediato. A gente vê esse crescimento. Mas que bom que você está aqui. Eu vou começar a te mediar então, ao Tá vivo para bom, todo mundo, tudo né? bem. É bem simples, tá? Eu vou mediar a mediação de transcendência, que é o tema de hoje, e eu vou usar com você algumas operações mentais. Elas são, eu vou trabalhar com você identificação, comparação, análise e raciocínio hipotético. Identificação é quando a gente nomeia algo, né? O que é isso? Ah, é um copo, é uma boneca, é uma caneta. Isso é identificação. Comparação é quando você pega dois objetos e tira deles algo comum ou algo diferente entre eles. Dá para comparar a diferença e dá para comparar também o que tem de igual, comum, similar. A análise é quando a gente pega o todo e divide em partes, certo? E o raciocínio hipotético é quando você levanta hipóteses sobre o que poderia ser aquilo e o que não poderia ser. Então, toda mediação, ela tem que ter uma intencionalidade, certo? Mas antes eu quero falar o seguinte, eu vou utilizar também com você, você não precisa saber, mas todo mundo que vai estar vendo, para poder compreender a mediação. Eu vou usar uma função cognitiva, que ela chama a função cognitiva de entrada da informação. Então, eu vou dar várias dicas para você, para essa informação entrar o mais claro e preciso. Então, a função cognitiva chama-se percepção clara e precisa. Então, eu vou te dar várias informações para que você tenha uma percepção clara e precisa, certo? E na mediação não tem erro. Não tem erro. O mediado nunca está errado, porque a mediadora quer saber o que passa na cabeça do mediado. Entendeu? Porque daí eu compreendo o teu processo cognitivo. A ideia é descobrir o que ele pensa, sobre o que Isso, ele pensa. isso. Qual é o caminho, né, que ele fez para percorrer aquilo? Então, assim, qual é a minha intencionalidade hoje com você? Olha, primeiro, eu quero pensar com você sobre a importância da criança com deficiência intelectual ter voz e vez. É isso, eu quero fazer uma reflexão aqui sobre a criança com deficiência ter o direito de ter voz e vez lá na escola. Porque ela está anulada, apagada muitas vezes, né? Então, essa é a minha intenção. Você deseja fazer essa reflexão comigo? Claro. Então, vamos lá. Eu posso aplicar essa abordagem com um aluno autista, Pode, com TDAH também. também. Com crianças com dislexia, com síndrome de Down. Dislexia. Isto. Tá? Então, assim, ó, quando eu coloquei para você a minha intencionalidade, eu obtive de você, porque é o teu campo de interesse, educação especial, não é mesmo? Teu interesse, que é o teu hiperfoco hoje. Teu hiperfoco. O que eu consegui? A sua reciprocidade. Você se sentiu recíproca a participar dessa live, a participar dessa atividade ao vivo aqui comigo. Toda atividade que a gente faz tem que ter intencionalidade e reciprocidade. Elas andam de mão dada. Agora eu vou começar a mediação com você. Veja essa menina. Desafiadora. Que cor é o vestido dela? Cores variadas. E como é esse vestido? Ele é godê e tem mangas bufantes. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Aqui no vestido dela tem uma plaquinha dizendo assim, ó, pipoca, fogueira, bolo de milho, gaita, dança.
Isso te lembra alguma coisa? Lembra? O quê? Infância. Só a Lembra infância? infância. Lembra brincadeiras. Aí na tua região tem uma festa, que eu acho que tem uma festa que tem pipoca, bolo de milho, dança, gaita, quadrilha. Isso te lembra alguma coisa? Perfeito. São João. Ah, isso que você está fazendo é transcendência. Perfeito. Saiu da tarefa, saiu da boneca, buf, foi para uma outra coisa, entendeu? Isso é transcendência. Agora, eu quero saber o seguinte Fantástico. de você. Você sabe o significado dessas palavras? Ó, você sabe o significado de fogueira? Sabe o significado de fogueira? Não é para me explicar, eu quero saber se você sabe. Você já Sim, viu uma fogueira? já. Transcendência. Uhum. Você sabe o que é Ótimo. pipoca? Já comeu Sim, pipoca? sim. Você gosta de pipoca doce ou salgada? Salgada. Por quê? O que o doce me faz mal. A opção que eu tenho pro salgado. Transcendência. Inclusive, você Tem lembrou uma que fez explicação. mal, tá lá na memória de longo prazo. É, exatamente. Bolo de milho. Você gosta de bolo de milho? Adoro, É. adoro. Quem é na sua família que faz o melhor bolo de milho? Minha avó. E quais são as melhores lembranças que você tem da sua avó, além dela fazer o bolo de milho? Mingau de arroz, que ela faz o melhor. Me lembra sempre a memória da minha infância, porque eu fui criada por ela. Então, sempre que eu vejo, compartilho de comidas dessa comida típica, bem interiorana, sempre vai a lembrança para ela. Olha só, na transcendência acontece uma coisa entre a mediadora e a mediada. É um vínculo emocional, entendeu? Então É, agora eu a provoquei em você, afetividade, ela aproxima. você lembrou da sua avó, trouxe na sua memória essa coisa emocional que ela cuidou de você. Então tem um vínculo emocional aí. Eu fiquei sabendo disso. A partir de É, hoje, eu, mediadora, diante da minha aluna mediada, não serei nunca mais a mesma, porque eu sei que aquela criança ali foi criada pela avó, entendeu? isso, A minha questão verdade. emocional e a tua agora estão misturadas. É verdade. E eu podia continuar com a gaita, a dança e explorando. Muito bem. Agora vamos descrever, porque Que interessante isso. a nossa intencionalidade aqui é que a criança com deficiência, que é a minha boneca, né? Uhum. A gente tem que dar voz e vez a ela. Essa é a nossa Sim, intencionalidade. objetivo. Não Tá. chegamos lá ainda. Agora vamos descrever os olhos dessa boneca. Como é que eles são? Não tem olhos. Não tem olhos. Quero que você pense no seu aluno lá na escola com deficiência intelectual, ok? Você já Ok. notou, você já notou a cor dos olhos do seu aluno? Já. Por quê? Porque ele tem os cílios muito grandes por conta da medicação que ele toma. E Muito, fica muito mais bonito com os cílios grandes. Apesar da medicação influenciar nisso, mas ele tem os olhos muito bonitos. Os cílios evidenciou os Os olhos. olhos, os olhos são importantes? Claro, Para quê? para ele escolher melhor, para ele compreender melhor. Muito bem. Você, no caso, já precisou fazer algo que exigiu muito dos seus olhos? Já. Pode me contar?
ler um texto cansada, que eu cheguei tarde da noite cansada, os meus óculos não estavam próximos, eu não consegui ler o texto porque a minha vista estava cansada. E Então, aquilo me deixou frustrada. é transcendência. Você está contando uma experiência sua para mim, mais uma Sim. Uhum. transcendência. Aqui nessa noite, eu só estou provocando em você transcendências. Eu não estou julgando se é certo, se é errado, se é verdade, se não é. Claro. Eu não faço parte da mediadora. O que a É, mediadora quer é provocar a transcendência, ok? Outra exatamente. coisa, agora nós vamos ver a boquinha dessa criança aqui. Como é que essa boquinha é? Também não tem boca Qual a importância da nossa boca? para se alimentar, para se comunicar. Olha só, nós podemos nos expressar pelos olhos e pela boca? Podemos. Como? Através do choro, os olhos. O choro é uma comunicação. Muito O bem. silêncio, ficar fechado também, calado, é uma comunicação, porque é uma comunicação de insatisfação ou de indiferença ou punição. Tá, agora eu quero que você pense o seguinte: se você puder me contar, onde você usou a expressão dos seus olhos ou o seu tom de voz para conquistar algo? Deixa eu lembrar. Com os seus olhos, sem a boca. Não, não, Somente os olhos. não, até o tom de Os voz, né? dois. Também é para conquistar Ah, algo. durante uma formação de professores, e os professores estavam totalmente intimidados, apático. E é natural, quando a gente está num período de socialização, os professores, logo no início, eles não se abrem para um diálogo. Então, eu precisei ter esse domínio do olhar e da boca para chamar a atenção deles e conseguir eles ficarem mais desinibidos. Porque era uma É, oficina, na verdade, era uma oficina. E deu muito trabalho, eles eram muito tímidos, né? É o contexto do ambiente que eu estava. E eles eram muito tímidos, muito mesmo, e eu precisei usar a ferramenta dos olhos e da boca. olha só quanta transcendência eu provoquei agora só numa pergunta. Nem eu sabia da importância disso. Então, assim, ó, a pergunta é, né? Que daí não é só para você, é para todas as que estão nos assistindo. Você, na sua sala de Perfeito. aula, dá voz e vez para a sua criança se expressar? Essa é a pergunta. Porque se eu quero trabalhar o desenvolvimento cognitivo do meu aluno com deficiência intelectual, eu tenho que dar a ele a chance de ter voz e vez, ou seja, de se expressar. Seja pelos olhos, seja pela boca, seja usando gestos, não importa. Agora, uma pergunta que eu faço para você, eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe que todas essas perguntas que eu fiz para você, as suas amigas que estão nessa live, né, amigas, as outras pessoas que estão na live, também elas pensaram Com certeza. a transcendência que foi só para você provocou em todos os outros também a pensarem sobre cada pergunta que eu fiz para você. Isso é o valor da mediação. A mediação, ela é incorporada pelo cérebro, especialmente pelos neurônios de espelho. Os neurônios de espelho, eles não sabem se eu estou fazendo a pergunta para você, Diná, ou para todo mundo que está aí, porque está todo mundo pensando junto. Entendeu? Só que você tem a oportunidade de dividir comigo, né, de falar comigo. E os outros estão pensando sozinhos, mas estão pensando também. E arrependido porque não entraram. Porque não entraram, lógico. Então, assim, ó, a pergunta que eu faço agora, para a gente ir lá para aquele momento da criança ter voz e vez. Por que essa Sim. menina não tem rosto? Porque ela não tem rosto?
para eu não criar um juízo de valor, Pode para ser. eu não criar um juízo de valor, para que eu oportunize a quem para o meu aluno ter voz e vez. Ele vai criar na própria mente dele os olhos, de acordo com a mediadora, quem mediar é que vai oportunizar para o aluno criar na mente os olhos, a boca, o ouvido. Olha só, tem um filme que quem não viu, né, e, e, e pode assistir, é da Julia Roberts, chama-se Extraordinário, e fala de um garoto que nasceu com uma séria síndrome genética que o deixou com deformidades faciais. Você acha que essa menina que tem essa deformidade aqui facial, não tem olho, não tem boca, não tem orelha, não tem cabelo, ou que tivesse dessas partes que eu citei com alguma deformidade, você acredita que ela sofreria bullying na escola? Sofreria, Então, sofreria. então assim, ó, isso representa a minha boneca, né? A minha boneca que não tem olho, que não tem ouvido, que não tem cabelo, que não tem boquinha, que não tem nariz, ela representa talvez todas as crianças com deficiência intelectual, que hoje não tem Perfeito. voz nem vez na escola. E nós temos que oportunizar isso. Agora, a última pergunta que eu te faço é assim, ó, por que, ou não, não por quê, mas é, por que essa nossa conversa hoje foi importante para você? Ela veio complementar o que a minha tecla, né? Eu preciso ser um educador inclusivo, eu preciso ser uma mediadora inclusiva. Se eu não tiver uma escuta sensível, se eu não me colocar no lugar do meu aluno, eu não vou conseguir chegar ao objetivo. O processo de aprendizagem não vai acontecer. Posso ter pouco por algum momento, mas significativo não. Eu preciso me despir, quebrar paradigma de tudo aquilo que eu aprendi, de toda aquela sacola que a gente traz a vida inteira, que a gente aprende, nosso contexto, do que foi, valeu, mas valeu lá naquele tempo, mas hoje não me serve mais. Eu preciso, como educadora, mudar a minha mentalidade e ouvi-lo. De repente, ele traz aprendizagem para mim. Posso estar com um plano de aula, um PEI perfeito, mas de repente eu posso não conseguir desenvolver aquele trabalho com ele. E ele me trazer algo extraordinário, que jamais eu teria oportunidade de conseguir com ele um trabalho que tenha um resultado significativo. É ele que vai trazer todos os elementos que eu preciso. Ele vai me dizer até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. É o aluno que vai me dizer, por isso que eu bato nessa tecla, né? O aluno precisa ter voz, ter vez, mas é uma construção, Isso. isso é um processo. Nem todo mundo que está na sala de aula hoje é inclusivo, está por outros objetivos, profissional, financeiro, mas é muito mais além de tudo isso, né? Precisa de mais elementos, né? E a gente precisa ser inclusivo. E para ser inclusivo, eu preciso ter a escuta ativa, não ter a busca ativa que se faz daquelas crianças que não estão na sala de aula. Eu preciso ter o ouvido ativo. Ele precisa ter os 5 sentidos. Olha, agora eu vou dizer para você, quem é minha mediadora, né? Eu tenho uma turma aí que está em formação de mediadoras, elas já sabem disso que eu vou falar para você. Além dessa escuta atenta, né? A gente tem que ter o olhar luxuoso sobre o outro. O olhar Olhar, luxuoso, o olhar. olhar luxuoso sobre o outro.
Porque eu tenho que ver o outro que tem a deficiência, além da deficiência. Eu tenho que ver nesse aluno o potencial dele. E eu só consigo ver se eu tiver esse olhar luxuoso. E para ter o olhar luxuoso, o meu aporte fundamental é neurociência e mediação cognitiva. Porque a neurociência me ensina como o cérebro funciona. E a mediação cognitiva é a estratégia que eu vou utilizar para colocar este cérebro em funcionamento. Entendeu? Então, o olhar luxuoso é isso, é você compreender que aquela criança tem potencial, eu ter as estratégias adequadas e seguir em frente, tocar o barco, entendeu? Então, assim, ó, eu espero que você tenha gostado desse encontro comigo, que tenha valido a Posso pena. compartilhar uma experiência que eu aprendi aqui muito rápido com você? Você Pode. lembra daquelas varetas, das Aham, varetas gigantes? Eu entrei e perguntei onde é que eu encontro e tal. Na minha escola tinha essa vareta, mas é aquela bem antiga, sei. que não tem nem a cor já tá saindo. Eu cheguei e no outro dia, a primeira coisa que eu fiz para trabalhar a diferença com essa criança, então, ele tem TDAH e grau bem severo. Eu cheguei e mudei a proposta. Não estava nem no planejamento semanal. Fui atrás dessas varetas e pintei todas elas para revivar a cor, porque o teu material, a cor estava viva, e isso também é importante. Tem que Aham. estar viva. Não dava tempo de eu fazer o pedido pela internet para chegar. Eu tinha sede, eu já queria que chegasse outro dia para aplicar. Pois eu fiz exatamente. Essa criança, ele tem 11 anos no quarto ano. 11 anos de idade no quarto ano. A primeira vez que eu consegui a atenção dele. A atenção. Eu fico com ele 30 minutos. Foi a única vez que eu extrapolei os 30 minutos. A equipe multidisciplinar foi à minha sala pegá-lo. Oi, tá passando do horário. Eu cheguei aos 40 minutos, porque estava tão gostosa, a mediação estava tão gostosa, que eu fiquei muito contente, porque eu recebi o resultado daquilo que eu imaginava, né? Mas eu não tinha ideia da proporção, como que você falou, né? Da sinapse. Você tem que estar todo o tempo estimulando. E esse aluno vai dar o resultado. Ele que vai dar o resultado para você, e você, com a experiência, né? Você vai perceber se avança ou se paralisa, se para ali mesmo. Então, a proporção que ele ia me dando o resultado, eu ia avançando. E Olha, a então, diretora fez o fala. pedido da vareta. Ai, que bom. Olha, eu fico muito contente, né, de saber isso, que de uma certa forma alguém já colocou em prática alguma coisa. Tá, e quero dizer também, né, que você tem, se você colocou em prática e viu que dá resultado, você tem tudo para se transformar numa mediadora de excelência aí na tua região e O ser que eu mais referência. quero. Então, assim, ó, você tem que aprender a mediar, usar os Tá. 12 critérios de mediação, ter essa consciência que para o funcionamento cognitivo há 28 funções cognitivas, há É. 19 operações mentais que devem ser utilizadas para provocar esse. É mais ou menos assim, ó, tem 12 critérios de mediação, cada critério é específico para algum tipo de criança, certo? Para o TDAH, geralmente, é autorregulação do comportamento, e também planejamento e objetivos, competência, a gente usa 2, 3 critérios de mediação. E aí você tem, a partir desses critérios, você vai, quais são as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente nessa criança, certo? Você Sim, identifica. Aí você perfeito. vai usar as operações mentais para corrigir a função cognitiva, para corrigir. E aí Perfeito. a gente trabalha Fantástico. com autistas, a gente trabalha com TOD, TDAH, dislexia, deficiência intelectual, síndrome de Down.
E aí eu trabalho assim, a mediação serve para acelerar a aprendizagem e para alfabetizar essas crianças. Que eu trabalho o método fônico mediado, entendeu? Não E aí conhecia. os resultados são Não conhecia. maravilhosos, né? São E muito pouco bons. se vê, pouco se fala, né? Eu vejo que é novo, inclusive, Uhum. pouco se fala. E essas linhas metodológicas que é importante a gente compartilhar e socializar. Por exemplo, é o que atende minha demanda hoje, é o que atende as minhas questões hoje, pelo que eu já assisti das outras lives e que eu coloquei em prática, prático, como você falou, não adianta fazer uma coisa muito fácil, fazer uma mediação fácil, e ele não ter resultado, e fazer uma muito difícil e provocar baixa autoestima, e é verdade, ele fica com vergonha de dizer que está errado, é verdade, pode provocar, e eu nunca tinha analisado dessa forma. Então, são vários olhares, e só a minha experiência de alguém que gabaritado para poder é, nomear o que é corretamente, colocar, é, é, dar nome às situações realmente que acontecem no dia a dia com essas crianças. E por mais que a gente não esteja buscando, é uma, é um, é uma área muito ampla, tem muita coisa para se estudar, mas acaba se perdendo o foco, você acaba perdendo o direcionamento e não tem um resultado significativo, né? Eu acho assim, a ideia é essa mesmo, a mediação, e ficar centrada na mediação e investir nessa área. Porque ficar buscando várias informações ao mesmo tempo e não alcança o objetivo. Acaba se perdendo como profissional e fica frustrado. É lógico. Então, Não, Dina, gratidão, né? eu que agradeço. Espero que você tenha gostado, espero que as pessoas que estão aqui nessa live também tenham gostado, que isso tudo tenha tido sentido para vocês, né? E cada dia a gente vai avançando um pouquinho mais. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Ó, Eu que agradeço também pela gratidão. oportunidade. Tchau, Dina. Tchau. Beijo grande. Outro.